pessoal, boa noite a todas e a todos. Eu quero dizer que é um prazer para mim estar aqui hoje. Eu sou defensora pública aqui em São Paulo. Eu trabalho em Itaquera, com atribuição de infância, civil e família. E eu sou defensora desde 2013. Eu entrei no 5º concurso. Antes disso eu era concurseira, né? Fiz concurso durante 2 anos. Sabia que queria defensoria, fiz vários concursos de defensoria Brasil afora, mas vim parar aqui, né? Eu sou cearense. Mas eu adoro a defensoria, sou assim, apaixonada mesmo pelo que eu faço e adoro. Assim, nós temos muitos problemas, temos muito a avançar, mas somos ainda uma instituição assim, que me orgulha mesmo de fazer parte. E também com relação ao projeto, eu acredito muito no projeto, eu colaboro desde a primeira formação e dessa vez agora estou participando também, né, com as aulas. Caso vocês tenham dúvidas, sugestão, enfim, não entenderem ou estiverem achando que eu estou muito rápido, podem falar, né, enfim, não me deixem aqui, né, falando sozinha, vamos juntos nesse encontro. A minha parte eu fiquei de falar sobre processo civil e execução, né? Então hoje é o nosso primeiro encontro. Eu vou fazer uma introdução, né, sobre a teoria geral da execução. Vou falar um pouco sobre os princípios da execução. Vou falar um pouco também sobre os títulos executivos, judiciais e extrajudiciais. No próximo encontro a gente vai dar continuidade com liquidação de sentença e os procedimentos de cumprimento de sentença propriamente ditos. Então vamos lá. Ele demora um pouquinho mesmo, né? Vocês avisaram. Bom, então a execução ela é colocada pela doutrina como um instrumento de efetivação do direito. A tutela executiva tem por objetivo resolver uma crise de satisfação do direito. O que isso significa? O processo em si já é instrumental, né? Nós temos o direito material, que é regulamentado pelas leis, Constituição, enfim, pelas normas do ordenamento jurídico em geral. E esses direitos, quando violados, eles geram uma pretensão. Acho que vocês já tiveram essa aula, né, sobre processo civil. É o início mesmo da teoria do processo civil. E aí, quando a parte exerce o seu direito de ação e leva ao Poder Judiciário, né, a sua pretensão, né, isso é iniciado por meio de uma fase de conhecimento, né, em se tratando de um título executivo judicial. Quando existe uma sentença que é proferida e reconhece ou não o direito da parte, quando essa sentença é de mérito, né, e não é terminativa. Quando ela é de mérito, ela reconhece ou não o direito da parte. E essa sentença, ela como se fala muito no popular, a sentença para colocar num quadro, né, e para servir de enfeite, né? O objetivo não é esse, né? O objetivo é que a sentença ela possa ser convertida para o mundo real, ela possa se transformar ela possa ser efetivada no mundo fático. E como ela é efetivada? Por meio da execução. Então a execução ela tem um papel muito importante na efetivação do direito, porque é através dela que isso vai ser levado ao mundo real. É através dela que o direito vai ser implementado. E aí as formas de execução. O sistema processual ele disciplina diferentes maneiras de se buscar a satisfação do direito, a depender do título que o embasa. Então, existe... quando você tem num título executivo judicial, né, você tem uma sentença. E a partir de que título executivo está, essa sentença ela se converte em título executivo judicial. A depender da natureza da obrigação, a obrigação de pagar quantia, a obrigação de entregar coisa, a obrigação de fazer ou de não fazer.
enfim, a depender da natureza daquele título, ou um título executivo extrajudicial, que a gente também vai abordar aqui. Então, a depender da natureza desse título executivo, o sistema vai disciplinar a forma em que a execução vai ocorrer, né? Vai disciplinar os instrumentos jurídicos disponíveis ao credor para satisfazer a sua obrigação, né? Satisfazer o seu direito. E aí a gente vai passar a falar dos princípios da execução. Então, como toda matéria no direito, né, a gente vai ter os princípios que regem o procedimento executivo, o processo de execução. O primeiro princípio é o princípio do nulla executio sine titulo. Ele está previsto no artigo 778 do CPC de 2015. Alguém tem o CPC aí para a gente fazer a leitura desse dispositivo? 778. Ah, não, eu tenho também, é só para... Alguém quer ler? Você quer ler? Só o caput mesmo. Pode ler? Pode. Pode promover a execução forçada ao credor a quem a lei confere título executivo. Pronto. Então, esse dispositivo, ele consagra o princípio do nulla executio sine titulo. Não existe execução sem título, né? A existência de um documento com eficácia de título executivo, a revelar a grande probabilidade de o direito existir, justifica as desvantagens impostas ao executado no processo executivo. Então, por que é fundamental a existência de um título executivo? Porque o processo de execução, ele é agressivo, ele é muito forte, o executado está ali já numa posição de desvantagem em relação ao exequente, né? O exequente ele já tem um título executivo em seu favor, e o executado ele vai sofrer diversas constrições de natureza patrimonial, diversas restrições em seu patrimônio. Então, para que isso aconteça, minimamente a lei exige que a pessoa tenha um título executivo. Não existe execução sem título. O artigo 785 do CPC é uma inovação do CPC de 2015, consagrando o entendimento do STJ. Mesmo tendo documento com força de título executivo extrajudicial, portanto, hábil à propositura direta da ação executiva, a parte pode optar por ajuizar uma ação de conhecimento e obter um título executivo judicial. Então, esse artigo 785 do CPC. Vamos verificar o que ele diz. Você quer fazer a leitura? Tá, eu leio então. Então, o 785 ele fala assim: a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter um título executivo judicial. Esse dispositivo não tem correspondente no CPC de 73. Já era um entendimento consagrado do STJ, que o legislador de 2015 consagrou também, positivou mesmo, por meio desse artigo. O que isso significa? Mesmo que a pessoa tenha um documento que preencha os requisitos de um título executivo extrajudicial, ela pode optar por ajuizar uma ação de conhecimento, né? Um exemplo: existe um documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas que preenche os requisitos do título executivo que estão previstos lá no artigo 784 do CPC. Depois, mais adiante, a gente vai passar por esse dispositivo. Mas a pessoa tem esse documento. Esse documento já é um título executivo extrajudicial. De posse desse documento, ela já poderia ingressar diretamente com a ação executiva, com a execução de título extrajudicial. Mas esse artigo, ele permite a ela ingressar com uma ação de conhecimento, né? E aí,
vai passar por todo, primeiro, o procedimento, a fase de conhecimento, vai gerar uma sentença e aquela sentença vai gerar um título executivo judicial. Ela tem essa opção, né? Havia uma dúvida na doutrina, já era o entendimento pacífico do STJ e agora está consagrado no CPC. E por que a pessoa faria isso, já que o título executivo é então, ela pode corre mais rápido? Realmente, se ela já tem um título executivo, ela pode ingressar direto com a ação executiva, mas eventualmente ela pode ter dúvidas sobre a eficácia executiva daquele título. Ela pode querer discutir outras questões além apenas daquilo que está consagrado no título, e aí por uma questão de economia processual ela prefere juntar tudo numa ação só, num processo de conhecimento, mas a sua dúvida é pertinente, realmente, se ela já tem o documento, não tem dúvidas de que ele preenche os requisitos do título extrajudicial, ela já poderia ingressar direto com a execução e com relação a outras matérias, entrar com ação de conhecimento mesmo. Poderia fazer isso. Vamos lá. E o próximo princípio é o princípio do nula título sine lege. Também está no artigo 778 do CPC. É o mesmo dispositivo que a gente analisou há pouco. E aí, na parte em que ele prevê a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte... Não, desculpa, é o 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Então, esse mesmo dispositivo consagra os dois princípios. Ele fala que somente a lei pode criar o título executivo. Um processo executivo acarreta desvantagens ao executado, podendo gerar consequências gravosas em seu patrimônio. Assim, somente a lei pode criar o documento que fundamenta o processo executivo, isto é, o título executivo. Então, é mais ou menos o mesmo fundamento do princípio anterior que a gente analisou. Você vai atingir direitos do executado, direitos patrimoniais do executado, e por esse motivo só a lei pode criar. Então, as partes, o judiciário, a vontade, a manifestação de vontade das partes não cria título executivo. O que cria título executivo é a lei e somente a lei, e não tem exceção para isso. Tá certo? E aí o princípio da patrimonialidade. Então, o que responde pela dívida é sempre o patrimônio do devedor. Aqui, tô muito rápido, o ritmo tá bom? Pronto. O que responde pela dívida é sempre o patrimônio do devedor. Aqui você pode encontrar algumas pegadinhas de concurso, porque existe a previsão na Constituição Federal da prisão civil do devedor de alimentos. Que é a única hipótese de prisão de natureza civil prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo que a prisão civil do devedor de alimentos não é meio de satisfação da obrigação. Por isso que ela não configura uma exceção ao princípio da patrimonialidade. Na realidade, a prisão civil ela é um instrumento, é uma medida para forçar o devedor de alimentos a pagar o débito alimentar. Ela não configura meio de satisfação da obrigação. Se ele for preso, a dívida permanecer o tempo, os 30 dias encarcerado e permanecer com a dívida, isso não vai gerar a satisfação da obrigação, né? Então, por isso que essa previsão não configura uma exceção ao princípio da patrimonialidade. Sempre quem responde pela dívida é o patrimônio do devedor. A gente analisa esse princípio com base na evolução do direito atual, né, contemporâneo, porque no passado, enfim, o devedor já respondeu com seu corpo, enfim, havia outras hipóteses de prisão civil, além da prisão do devedor de alimentos, enfim. Hoje não existe qualquer possibilidade, é só o patrimônio. Não tem patrimônio, infelizmente, aí de fato se utilizou de todas as formas que o sistema processual prevê
para satisfazer essa obrigação, mas ainda assim restou um débito remanescente, suspende a execução e aí você vai ter as hipóteses de prescrição intercorrente, que mais adiante, não vai ser nessa aula, mas a gente vai abordar também. O cara ficaria preso, por exemplo, 3 meses, prisão, zera esses 3 meses de dívida, ou não? Não zera não. Na verdade, o processo ele vai ser convertido, a gente também vai abordar isso. Do mesmo débito, não, novamente. Porque assim, o cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, ele pode ser feito sob o rito da prisão e sob o rito da penhora. Sob o rito da prisão, com relação aos 3 últimos meses e as prestações que se vencerem no curso do processo. Sob o rito da penhora, os débitos anteriores. Quando ela tramita sob o rito da prisão, se o devedor é preso, permanece preso durante, 30 dias, não paga, aí vai caber ao exequente a opção de converter a execução para o rito da penhora. E aí vai abranger também a dívida dos 3 últimos meses, das que se vencerem no curso do processo, mas ele não vai mais ser preso por esse mesmo débito. O que vai modificar, na verdade, são os instrumentos de efetivação da obrigação, que não vão ser mais por meio da prisão, vão ser pelos meios patrimoniais mesmo, tradicionais. Na execução de alimentos, existem algumas previsões específicas que a gente também vai abordar. Por exemplo, tem a previsão, que é a inovação do CPC de 2015, de penhora de salário, né? No limite de até 50% do salário do devedor, entre as vincendas e as vencidas, pode ser feito para penhora de salário. Essa previsão não estava presente no CPC de 73. Não está admitida, não está prevista nas outras hipóteses de cumprimento de sentenças, só no cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos. Então, tem algumas especificidades, mas, em geral, após a prisão, vai seguir o rito de penhora mesmo. Mas a gente vai abordar isso, não na aula de hoje, tá bom? Ficou alguma dúvida, então, com relação a esse princípio? Vamos para o próximo. Princípio do patrimônio mínimo. Boa noite, tudo bem? Esse princípio, ele deriva do princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo que se conserve um patrimônio suficiente para a sobrevivência digna do executado. E aí, assim, esse princípio garante que o executado ele não pode ser absolutamente privado de todos os seus bens para garantir a satisfação da dívida, né? Existem as previsões de impenhorabilidade tanto no próprio corpo no próprio bojo do Código de Processo Civil, a gente vai abordar também posteriormente, no artigo 833 do CPC, quanto na Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família. Então, essas impenhorabilidades garantem a observância do princípio do patrimônio mínimo. Então, o mínimo digno para a sobrevivência do executado tem de ser observado, né? Tem que ser garantido. Ele não pode, para satisfazer a obrigação, ser absolutamente impedido de ter acesso ao mínimo necessário, né? Caso contrário, estaria sendo violado também o direito dele de ir e vir, ou enfim, o princípio da dignidade da pessoa humana dele não pode nunca ser mal ferido, né? Ser inobservado. O quarto princípio é o princípio do desfecho ou do resultado único. Ele está previsto no artigo 924, incisos 1 a 5 do CPC. Então, o desfecho esperado do processo executivo é a sentença de mérito, seja quando indefere a inicial, declara satisfeita a obrigação, declara que o executado obteve por qualquer outro meio a extinção total da dívida, homologa a renúncia do exequente ao crédito ou reconhece a prescrição intercorrente. Isso aqui são as hipóteses de extinção da obrigação com solução de mérito, né? Então, quando a parte ajuiza
dá início à fase executiva, ou ajuiza diretamente a ação de execução de título extrajudicial, qual é o desfecho normal de um processo executivo ou de uma fase executiva do processo? É a satisfação da obrigação, é para isso que ele existe. O processo é instrumento, né? Então é para isso que ele existe. Esse é o desfecho normal da execução. O desfecho anormal, anômalo, que não se espera, é quando a execução ela é extinta por meio de uma sentença terminativa, que não julga o mérito, né? Esse é o desfecho anômalo, anormal, né? Que não é esperado. Mas as hipóteses de sentenças de mérito na execução são essas que estão nesse dispositivo 924. Princípio da disponibilidade da execução. Está no artigo 775 do CPC. O que diz esse artigo? O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Então, a execução, aí novamente entra o caráter instrumental do processo e do processo de execução. Ele é instrumento para a satisfação da dívida, né? Para a satisfação de um direito do credor, do exequente. Ele pode dispor sobre esse direito. Dispondo sobre esse direito, ele pode desistir da execução. Só que existe a exceção que está prevista no inciso 2º desse mesmo artigo. O inciso 2º fala: na desistência da execução, observar-se-á o seguinte, inciso 2º, nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Quer dizer, o executado ele vai se utilizar das defesas que o Código prevê: impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, exceção de pré-executividade. A gente também vai ter um momento para estudar as defesas do executado. Quando ele se vale desses instrumentos de defesa, ele pode na defesa alegar apenas questões processuais ou alegar questões de mérito. Quando ele alega só questões processuais, a desistência do exequente não se sujeita a nenhum tipo de concordância por parte do executado. Quando na defesa foram alegadas questões de mérito, aí a desistência depende da concordância do executado, né? E aí configuram exceção ao princípio da disponibilidade da execução. É a única exceção a esse princípio. Alguém tem alguma dúvida? Mesmo no caso de alimentos, pode utilizar esse princípio? Mesmo no caso de alimentos. Mesmo no caso de alimentos. Agora, se a parte tiver oposto a alguma defesa e essa defesa contiver em seu bojo alguma matéria de mérito, aí ela tem que concordar. Desde que haja concordância. Tá bom? Entendi. Eu tenho uma dúvida com relação, não sei se eu entendi direito o princípio do desfecho. Quer dizer que se for julgado o mérito, ou seja, vai ter desfecho, aí sim é possível passar para a execução. Se for no... Então, nessas hipóteses que eu mencionei, são hipóteses de extinção com solução de mérito do processo executivo, não do processo de conhecimento. Entendeu? Entendi. É pra confundir um pouco mesmo, né? Mas era isso. O desfecho é o resultado único como fruto de um processo, como fim do processo, da fase executiva do processo, e não como fim da fase de conhecimento do processo. Tá bom? Deu recreio agora, né? Bom, então o próximo princípio vai ser o princípio da menor onerosidade. E ele está no artigo 805 do CPC. Tem ninguém para fazer a leitura, para compartilhar comigo essa missão? 805. O que prevê esse artigo? Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Ou seja, esse princípio também é uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Então,
Se o exequente tiver várias formas de promover a satisfação da dívida, ele deve buscar aquela forma que for menos onerosa, menos gravosa para o executado. Um exemplo de aplicação desse princípio é o artigo 867 do CPC. Vamos ver o que diz esse artigo. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Pronto, então é uma previsão expressa do CPC, um exemplo de aplicação do princípio da menor onerosidade. Esse dispositivo ele já estava presente no CPC de 73 através do artigo 716, só que a redação dele no CPC de 2015 na redação foi incluída essa parte final e menos gravosa ao executado, como uma forma justamente de ressaltar a importância da aplicação do princípio da menor onerosidade. E aí o sétimo princípio, o último princípio que a gente vai abordar, vai ser o princípio da tipicidade temperada dos meios executivos. Todos os atos executivos estão previamente descritos na lei processual de acordo com a natureza da obrigação. Se for uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia. Ainda que haja a previsão legal dos atos jurisdicionais típicos, o caso concreto pode demandar a implementação de técnicas executivas distintas. Então, a lei ela prevê os instrumentos executivos específicos para cada modalidade de execução. Né? Então, a execução de pagar quantia, a execução de entrega de coisa, cada um vai ter instrumentos processuais próprios. Só que, para além desses instrumentos, muitas vezes o caso concreto pode demandar a utilização de outros mecanismos que não estão necessariamente previstos na lei. Então, por isso que essa tipicidade ela é temperada, ela é mitigada. Você se utiliza dos instrumentos processuais, mas o juiz ele pode se valer, por meio do Poder Geral de Cautela, de instrumentos que não estão literalmente previstos no CPC, no Código, né? E aí um exemplo de aplicação dessa tipicidade temperada está no artigo, acho que é o 139. Deixa só eu confirmar aqui. Isso, é o 139, inciso 4º. O que diz esse dispositivo? O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, esse artigo, ele é uma cláusula aberta, né? Ele vem sendo chamado pela doutrina de uma cláusula geral de efetivação do processo, né? É uma inovação do CPC de 2015, em que sentido? Em 73, né, no CPC de 73, havia essa possibilidade, essa cláusula aberta de efetivação somente para as obrigações de fazer e de não fazer, lá no 461 do CPC de 73. O CPC de 2015, ele alargou essas hipóteses, né? Inclusive, esse artigo, ele não está alocado geograficamente dentro da parte executiva, dentro do título que trata do processo de execução, justamente como uma forma de deixar claro a intenção do legislador de garantir que em qualquer processo, inclusive de conhecimento, de execução, enfim, ele pode se valer desses instrumentos, né, por meio do seu Poder Geral de Cautela. E no final, ele também ressalta, né, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, ou seja, inclusive nas execuções de pagar quantia. O CPC de 73 não trazia essa previsão específica. A doutrina já discutia, já admitia, a jurisprudência também, mas isso foi pacificado agora. Conseguiu? Então, esse princípio ele é importante, até para demonstrar realmente que, embora você tenha os instrumentos processuais,
podem ser utilizados outros mecanismos também, né, por meio desse artigo 139, inciso 4º. Pronto. Isso. E essa é a cláusula geral executiva de efetivação. É o inovação, e esse artigo 536, ele traz uma previsão bem parecida ao do 139. 536, deixa eu verificar aqui. Se alguém já tiver ele mais fácil. 536. Obrigada, Evelyn. Em cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou requerimento, para a efetivação de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático, efetivamente, determinar as medidas necessárias à satisfação do executante. Exatamente. Essa a redação anterior é o 461, que eu mencionei, do CPC de 73, sendo que ele é específico para as obrigações de fazer e de não fazer. O 139, ele alarga essas hipóteses, né? Estende para outras hipóteses de execução para além daquelas de obrigação de fazer e não fazer. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Então vamos para o próximo slide, que é uma questão de concurso, que eu trouxe a respeito dos princípios, que parece tranquilo, de fato é bem tranquilo, costuma ser assim, quase um presente quando cai, mas quando o examinador quer complicar, ele também pode complicar. Essa questão foi uma questão da Defensoria de São Paulo, concurso de 2013. Sobre os princípios da liquidação e execução civis, é correto afirmar que, item A, pelo princípio do menor sacrifício do executado, o juiz poderá conceder o usufruto de bem móvel ao exequente, mesmo que o executado se oponha. B. Em razão do princípio da concentração do poder executivo do juiz, as medidas executivas devem encontrar tipificação legal para que sejam deferidas, garantindo o jurisdicionado contra a possibilidade de arbítrio judicial na escolha da forma de execução. C. Em razão do princípio da fidelidade ao título, não se pode incluir na liquidação de sentença os juros moratórios, quando omissos os pedidos inicial ou a condenação. D. Em razão do princípio da disponibilidade, o exequente poderá desistir da execução, independentemente do consentimento do executado, exceto quando oferecidos embargos. E em razão do princípio da cooperação, o executado tem o dever de indicar quais são e onde estão os bens penhoráveis que possui, quando intimado a fazê-lo, sob pena de ficar caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça e não poder requerer substituição do bem penhorado. Alguns itens a gente não viu ainda, né? Mas já tem alguém que quer dar algum chute por eliminação? Preferem que a gente vá indo um por um e eliminando? Quais eliminariam? Na E. Chuta na E. Eu na D. D. Tá errado. Isso, pronto, perfeito. Tem outras também. É isso. E aqui, A B também, né? a B elimina? Tá, vamos na D, né? Princípio da disponibilidade, a gente falou sobre ele. Ele pode existir independentemente do consentimento. E aí eu mencionei uma exceção, que era quando tinham embargos ou impugnação, ou exceção de presentividade, dispondo sobre matéria de mérito. O erro da questão, na verdade, é não ter feito a exceção. O erro do item, na verdade, é não ter feito a exceção. Embargos não é simples oferecimento de embargos ou de impugnação ou de exceção que vai garantir, é excepcional o princípio da disponibilidade. Na verdade, a exceção é quando são oferecidos os embargos ou a impugnação ou a exceção, versando sobre matéria de mérito. Meramente processuais, ele pode sim extinguir independentemente da manifestação de vontade do executado. Por quê? Porque se a defesa só versava sobre questão
processual, o melhor que ele obteria já seria uma sentença terminativa. E ele já não iria obter uma sentença de mérito. Então, ele não obteria um resultado melhor do que aquele. Por isso que o Código prevê essa exceção. Então, esse item está eliminado. O outro que a gente eliminou também foi o B. Vamos ver o B. Em razão do princípio... Exato, o B também está errado, realmente. Porque a gente viu que, na verdade, o CPC ele aplica a tipicidade temperada. Esse dispositivo está prevendo a tipicidade apenas, o princípio da tipicidade. Não é o princípio que é adotado pelo CPC de 2015. Ele prevê a hipótese em que o juiz ele pode se utilizar do poder geral de cautela para buscar a satisfação da pretensão. Tanto no 139... de forma geral, né, para todas as hipóteses de execução, como lá no 536, para a obrigação de fazer e não fazer. Então, essa letra também está errada. Alguém mais quer... A letra A, eu tenho uma dúvida, que, se eu não me engano, acho que em direitos reais fala que, vamos supor, você tem uma plantação muito extensa. Você poderia pegar os frutos dessa plantação e pagar o... Sim. Dessa mesma forma. Então, Sim. Mas eu fiquei na dúvida, porque eu acho que mas o problema é o seguinte, quando tem a renda, eu não sei se você poderia pegar o salário e usar nesse exemplo, né? Acho que no caso não poderia, né? Você não pode executar o salário porque é questão de vida, né? Sim. Mas a correta é a mesmo, viu? A gente até leu esse artigo aqui mais para trás. Ele tem o código traz essa previsão. Deixa eu verificar aqui. 67. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. Quando nós fizemos a leitura desse dispositivo, eu até mencionei que já estava presente no CPC de 73, mas neste foi incluída essa parte final. Então é exatamente isso que foi cobrado, né? Exatamente, ela foi acrescentada ao CPC de 2015. Então a questão, ela era, se eu não me engano, de 2013, então ela era anterior ao CPC de 2015, mas já era correta a resposta A, porque já tinha essa previsão no CPC anterior, né? Então, realmente, a gente eliminou a B, eliminou a D. Qual que faltou a gente? A C, né? Pronto. De implícito, né? Exatamente. A C está errada, a gente não viu ainda. Vai ser, acho que na nossa próxima aula a gente vai já entrar em liquidação. Está errado porque os juros moratórios já estão... Não precisa conter pedido expresso nesse sentido, não. Ele já pode incluir. Comentamos todos? Não, Em razão do princípio da cooperação, o executado tem o dever de indicar quais são e onde estão os bens penhorados. Ele, de fato, tem esse dever, né? Mas a não observância dessa obrigação não caracteriza atentatório à dignidade da justiça, não. Ele tem um dever de cooperar realmente com o processo, mas se ele não tiver bens a indicar, isso não vai implicar em ato atentatório à dignidade da justiça. E também ele não vai acontecer uma preclusão para o direito dele de pedir a substituição do bem penhorado. Ele pode pedir da mesma forma. Esse item está errado integralmente. Mesmo se execuente, então, um despacho, assim, pedir para o executado indicar e ele omitir, eu falo que não tem, depois se descobre que ele... Sim. Mesmo assim não é atentatório? O caso concreto é que vai dizer, né? Porque, assim, ele pode configurar, inclusive, Gente, como é o... Não, quando ele... Me escapou realmente agora a expressão, mas quando ele vai se desfazendo do patrimônio. Fraude à execução, exatamente, né? O caso concreto vai dizer, mas não existe uma previsão, uma hipótese prévia de já taxar
né, como ele pode estar em defesa no processo, ele pode não ter ainda procurado a defensoria, não ter ainda constituído advogado. Isso por si só, previamente, abstratamente, não vai configurar um ato atentatório à dignidade da justiça, não. O caso concreto é que vai dizer. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Então, só para mostrar... Um exemplo de usufruto de bem móvel? De usufruto de bem móvel, um veículo. E ele não poderia executar a própria renda, por exemplo, né? Isso não pode. Salário, por exemplo. Aí não, porque assim, o salário é verbo empenhorável pelo artigo 833 do CPC. É verbo empenhorável, né? Aí entra no princípio da menor onerosidade do patrimônio mínimo. As hipóteses de penhora de salário, elas são excepcionais e elas têm que estar expressas na lei. Como é a hipótese que eu dei anteriormente da execução de alimentos. Né? Mas, se não for exceção, vai entrar na empenhorabilidade do 833. É verbo empenhorável, absolutamente empenhorável. Tá bom? Aí agora a gente vai passar para os títulos executivos propriamente ditos, né? Então, o conceito são atos jurídicos solenes que contêm em seu bojo a obrigação certa, líquida e exigível, né? Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade são próprios da execução contida no título e não do título em si, no artigo 783 do CPC. Então, vamos verificar o que diz o 783. Se alguém quiser fazer a leitura. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Isso. Então, esse artigo, ele demonstra que, na verdade, o que é certo, líquido e exigível é a obrigação e não o título propriamente dito, né? É errado, tecnicamente, a gente dizer que o título em si é certo, líquido e exigível. O que é certo, líquido e exigível é a obrigação contida no título, né? O artigo 783, ele define corretamente essas características como características da obrigação que está expressa no título. Professora, por exemplo, no caso do cheque, ele consta um valor, então ele por si só não configura o título executivo, é isso? Ele já é um título. Mas a informação que está nele tem que ser certa, líquida e exigível. Tá. Isso, exatamente, perfeitamente. Pode ser falsificado, cheque, não tem um título, né? Exatamente, é a obrigação que ostenta essas características e não o título em si, né? E essas matérias todas de, enfim, falsidade, etc., vão ser arguidas no momento processual próprio, que é por meio da defesa do executado, que são os embargos do devedor. Também a gente vai ver posteriormente. Tudo certo? Então a gente vai agora analisar os conceitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Certeza. Informa os elementos objetivo e subjetivo da obrigação. A obrigação certa é aquela que tem os seus elementos objetivos e subjetivos bem definidos. Então, é o famoso o que pagar e a quem pagar, né? Isso é a obrigação certa. Eu dei o exemplo do o que e a quem pagar, mas esse conceito se aplica para obrigações, para execuções também que não são apenas de pagar quantia, né? Fazer, não fazer, entrega de coisa, também se enquadram. Então, a certeza diz respeito aos elementos objetivo e subjetivo. A liquidez é a determinabilidade do valor da obrigação. Então, a obrigação é considerada líquida quando a apuração de seu valor depender de simples cálculos aritméticos, que está nesses dois artigos do CPC, pois liquidez não é determinação do valor, e sim determinabilidade. Então, esses artigos, eles expressam justamente que quando
a definição do valor da obrigação depender apenas de cálculos aritméticos, esses cálculos não retiram, a necessidade desses cálculos não retira a característica de liquidez da obrigação. Quando, em se tratando de títulos executivos judiciais, quando eles forem certos e forem exigíveis, mas não forem líquidos, vai caber o procedimento de liquidação de sentença que a gente vai estudar posteriormente, né? Existe uma discussão se o título executivo extrajudicial também poderia ser objeto de liquidação. Isto é, quando ele é apenas certo e exigível, mas não é líquido. Eu posso primeiro liquidar para depois já entrar com a execução? Prevalece na doutrina que não pode. O título executivo extrajudicial, ele necessariamente, a obrigação contida nele tem que ser líquida, certa e exigível. Se não preencher um desses 3 requisitos, a pessoa vai ingressar com a ação de conhecimento normal, né? O procedimento de liquidação de sentença é próprio dos títulos executivos judiciais. Com alguma dúvida? E a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, resultando em inadimplemento. Caso a obrigação esteja submetida a termo, condição ou contraprestação, deve-se comprovar o advento do termo, da condição ou da contraprestação. Então, o título ele é exigível quando não existe nenhum impedimento que impeça a sua satisfação. Realmente ele foi inadimplido por liberalidade, ou enfim, por falta de condições do devedor. Mas não existe nada que impeça, que impeça a sua realização. Se tiver um termo, uma condição ou uma contraprestação, aí o exequente, cabe a ele demonstrar documentalmente, por meio de prova pré-constituída, que esse termo, essa condição ou essa contraprestação já foram superados, já foram atendidos, né? Então, por exemplo, tem um contrato que determinava que a Evelyn deveria pagar uma quantia a uma pessoa. A partir do dia 1º de janeiro de 2018. Isso é um termo, né? É uma obrigação realizada mediante termo. Se você, no dia 1º de janeiro de 2018, não efetuar o pagamento, o seu credor vai poder ingressar com a execução de título extrajudicial, demonstrando que aquele termo ali foi superado e ainda assim você não pagou. Se a demonstração da superação do termo, condição ou contraprestação dependerem de outras provas que não apenas a prova documental pré-constituída, aí realmente vai precisar ingressar com ação de conhecimento. Porque a ação executiva já tem que estar com essa questão demonstrada a priori, né? Logo no início da execução. Ela não pode ser demonstrada no curso do processo. Aí a gente vai passar a definição do título executivo judicial e extrajudicial. E aí a oposição entre o que é o processo autônomo de execução e o que é a fase procedimental executiva, ou seja, o cumprimento de sentença. Então, o processo autônomo de execução é instrumentalizado por meio de um título executivo extrajudicial, ao passo que o cumprimento de sentença lastreia-se em um título executivo judicial. Ao longo da exposição, acho que a gente acabou já definindo esses conceitos, né? Se você tem um título executivo extrajudicial, você já ingressa diretamente com o processo de execução. Você não tem a necessidade de opor, primeiramente, uma ação de conhecimento, salvo aquela hipótese que a gente viu de opção da pessoa de ingressar com ação de conhecimento, princípio da disponibilidade. Mas, em geral, você já pode ingressar direto com a ação de execução. E se você tem um título executivo judicial, você vai ter a execução como uma fase do processo, né?
veio a fase de conhecimento, posteriormente vai ser instaurada a fase de execução. E aí, como regra geral, vai ter exceções, a gente vai ver também, mas como regra geral, nesse caso, o executado ele já não vai mais ser citado para apresentar defesa, ele vai ser só intimado, né? Porque a citação, em geral, é o ato por meio do qual o réu ele é chamado pela primeira vez a integrar a relação jurídica processual. Em se tratando de um processo em uma fase de execução, que já foi uma fase posterior à fase de conhecimento, o executado ele já foi chamado a se defender, então ele não é mais citado, ele é apenas intimado. Vai ter exceções para essa regra que eu vou explicar depois, mas só para demonstrar que o CPC ele adota e adotou já há muito tempo, a gente vai ver um processo sincrético, ou seja, a execução é tida como uma fase do processo, não mais como um processo autônomo, né? Quer dizer, a pessoa ela já passou por todo o trâmite da fase de conhecimento, né? Enfim, propositura, contestação, réplica, saneador, produção de provas. Aí vai, né, a fase de produção de provas, a fase de dilação probatória, com documentos, com prova oral, pericial, enfim. E aí veio a sentença com recursos cabíveis, enfim. Ou seja, ela já se utilizou de um caminho muito longo para discutir aquela questão, né? E aí não se entende que seria efetivo ou econômico exigir que ela entrasse com um novo processo depois de ter o seu direito reconhecido, né? Então, a evolução natural do direito processual caminhou para o processo sincrético, né? Para a execução como uma fase do processo. E se tem título executivo extrajudicial, não tem discussão, já entra direto com a execução mesmo. E aí vamos começar falando dos títulos executivos extrajudiciais. Eles são formados por vontade das partes, fora do Poder Judiciário. O credor que deseja buscar a satisfação de uma obrigação inadimplida, contida em um título executivo extrajudicial, exercerá o seu direito de ação por meio de um processo autônomo de execução. Então já é o que eu expliquei mesmo, né? Ele tem um documento, esse documento preenche os requisitos legais. E aí, mais uma vez, voltando ao princípio de que não há execução sem título e de que não há título que não esteja previsto em lei, ele tem o título dele, né, o documento dele preenche os requisitos legais de um título executivo extrajudicial, aí ele vai ter um grande bônus de já poder imediatamente ingressar com a execução. E o 784, ele prevê um rol que é um rol exemplificativo de títulos executivos extrajudiciais. Também é pegadinha de concurso, porque esse rol não é taxativo. Pode haver outras hipóteses de títulos executivos extrajudiciais, tanto na legislação extravagante como ao longo mesmo do próprio Código, tá? E aí o inciso primeiro do 784 são os títulos de crédito. É quando se pensa em processo executivo, né, em ação de execução, é a primeira ideia que se tem. Eu vou executar um cheque, ou eu vou executar uma nota promissória, ou uma duplicata, enfim. Aqui a única observação que eu faço, acho que esse inciso é tranquilo, porque é a hipótese clássica de execução, né, dos títulos de crédito. Tem toda uma disciplina super complexa para definir os títulos de crédito. Uma vez preenchidos os requisitos, é um título executivo, né? Não vou me alongar muito nesse inciso. A única observação que eu faço é com relação à originalidade, né? Que se exige que o título seja original. Essa exigência, ela foi um pouco mitigada pelo processo digital, né? Porque aí você simplesmente vai digitalizar o documento. Alguns tribunais ainda exigiam que a parte depositasse em cartório o título original para observar esse princípio. Porque, na verdade, o que se justifica a necessidade de apresentação do documento original é que, para que se evite
que a cártula circule em outras, né, em outras mãos. Porque se entende que o credor, em geral, cada título de crédito vai ter o seu regramento próprio. Mas, como regra geral, aquele que detém, que está com o título em sua posse, vai ser o credor, né? Então, é importante apresentar o documento original nesse sentido, de evitar que a cártula, né, enfim, ela seja apresentada, inclusive, com multiplicidade de processos, tratando do mesmo título. E mais o STJ, no julgamento desse RESP aí, 712.334, já decidiu que é admissível a juntada de cópia quando não houver risco de circulação da cártula. Então, demonstrou que não tem possibilidade dessa cártula circular, o STJ mitigou um pouco essa obrigação. O inciso 2º do 784... Só uma dúvida. Por exemplo, o título executivo judicial e o ministro pode ser atacado pelos dois recursos ou são diferentes? Eles são diferentes. Eles são bem diferentes. O regramento é distinto, realmente. O título executivo judicial teve a sentença, trânsito em julgado, execução, cumprimento de sentença definitivo. A gente vai falar sobre isso, eu vou falar de forma geral agora, né? O executado, ele vai ser intimado, o exequente, ele dá início ao cumprimento de sentença, necessariamente ele tem que apresentar uma memória atualizada da dívida, né? E pede a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer, não fazer, enfim, entregar coisa ou pagar a quantia. O juiz intima o executado para efetuar esse pagamento, geralmente no prazo de 15 dias, vai ter variação também, mas enfim, para efetuar o cumprimento da obrigação, mais 15 dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Então, os meios de defesa são diferentes, né? No título executivo judicial é feito por meio de uma impugnação ao cumprimento de sentença, é uma defesa típica, porque existe a defesa atípica, que não está prevista literalmente no Código, mas é aceita pela doutrina, que é a objeção de pré-executividade, né? Então, a defesa do cumprimento de sentença é feita por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, né? Em geral, dentro do mesmo processo. Na execução de título extrajudicial, a defesa é feita por meio de embargos do devedor. De forma geral, também pode haver objeção, que é uma forma atípica de defesa. Mas, de uma forma geral, ela é feita por meio de embargos. Os embargos, eles são uma nova ação. É uma nova ação que vai ser distribuída por dependência ao processo principal, né? Que, em regra, não vai ter o condão de suspender a execução. Ela vai... Exatamente. Então, o regramento é diferente. É diverso mesmo. O inciso 2º. Esclareceu? Ficou mais alguma dúvida? Porque depois a gente vai ver cada uma dessas modalidades de defesa, né, e de execução também. É verdade, por isso que tem que perguntar mesmo. Na hora que tiver a dúvida, já pergunta pra gente falar. Aí o inciso 2º, né? Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Aqui 3 observações importantes. Cai em prova, é pegadinha também. Vocês vão ver que em processo civil ainda se cobra muito literalidade da lei. Então, conhecer a lei, conhecer as pegadinhas, saber o que se aplica em um caso, não se aplica em outro, ainda é válido, né? Assim, se tratando de processo civil, pelo menos. Então, a escritura pública é o único documento que não precisa da assinatura do devedor, pois é assinada pelo tabelião de notas. O devedor assina apenas o livro e não a escritura. Então, quando o artigo ele fala assinado pelo devedor, ele está se referindo a outro documento público. A escritura pública em si, ela não precisa da assinatura do devedor. O que o devedor assina é o livro lá do cartório, né? Até para ficar consignada a manifestação de vontade dele. Mas ela é assinada pelo tabelião. O documento público é aquele assinado por qualquer agente público no exercício de suas funções,
mas necessariamente tem que ser assinado pelo devedor. E aí, nesse caso, já se diferencia da escritura, né? Porque precisa da assinatura do devedor. E aí tem essa hipótese aqui do STJ, desse RESP, em que o STJ entendeu que o termo de acordo de parcelamento assinado pelo devedor e pela Fazenda Pública é documento público para fins de incidência do artigo 784, inciso 2º, né? Então, o credor aqui, no caso, a Fazenda, pode se valer da ação executiva com base nesse inciso aqui. Tá bom? Querem que eu pare um pouquinho para anotar? Não precisa. E aí o inciso 3º, ele fala do documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Também é uma hipótese super clássica mesmo de execução de título extrajudicial. Então, um documento particular, né, um instrumento de confissão de dívida, assinado por eu e você e por mais 2 testemunhas, é título executivo extrajudicial e autorização executiva. Tem alguma observação? Sim, é só com relação às testemunhas que não precisam estar presentes no momento da formação do título. Então, pode assinar o credor e o devedor e depois as 2 testemunhas assinam. Isso não invalida como um título executivo extrajudicial. Por exemplo, as pessoas fazem contrato de locação e nas testemunhas fica tudo em branco, você não cobra ninguém. Aí você vai ter que ir para a execução, você pode preencher. Pode preencher. Não precisa reconhecer firma, né? Não precisa, é isso mesmo. É título executivo. Então, para instruir, tem que assinar, data antes de ajuizar a ação, senão... Exatamente. Um contrato, esse inciso, ele é bem... Contrato de honorários, isso. Eu te confesso que eu não sei se o contrato de honorários especificamente precisa. Acho que não, porque aí já está disciplinado. Isso. Aí já está no estatuto. Nesse caso específico não precisa. Só a população. Exato, é verdade. O inciso 4º. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então, essa previsão não é nova, já estava presente no CPC anterior, só que o CPC de 2015 incluiu a Advocacia Pública e conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal, que são os CEJUSCs aqui em São Paulo, né? Então, aquele documento que as partes assinam, mesmo quando ainda não foi homologado pelo juiz, já é um título executivo extrajudicial, né? Assinado pelo conciliador, mediador credenciado, ele já vai valer. Defensoria e Ministério Público já estavam na previsão do CPC de 73 e assim permaneceram. Mas é importante essa previsão, porque muitas vezes a gente, na Defensoria mesmo, a gente faz o acordo, as partes chegam a um acordo, a gente assina, eles assinam, e ali já é um título executivo extrajudicial. Às vezes a pessoa não quer mais levar aquilo ao judiciário. Ela não tem interesse em requerer a homologação, né? Se a gente leva ao judiciário e o juiz homologa, isso vai ser também um título executivo judicial. Mas o fato de ter eficácia executiva, esse documento, ele pode ser bastante útil, né? Porque a pessoa pode não querer a homologação e com aquele documento, se inadimplir da obrigação contida no título, já ingressar direto com a execução, né? E aí essa previsão dos conciliadores também ela é muito consentânea com o princípio do Código de buscar a via conciliatória, né? O CPC inteiro de 2015, do início ao fim, ele traz essa ideia de forma muito, muito presente, muito arraigada, né? De buscar soluções consensuais, né? Ele modificou o rito
da fase de conhecimento, para prever que a parte vai ser citada não mais para apresentar defesa como regra, mas sim para comparecer à audiência de conciliação. Então isso modifica totalmente não só o rito, mas a própria cultura de litigar em juízo que a gente tem ainda no Brasil, né? Ele veio com esse objetivo de realmente estimular a conciliação. É até criticável algumas previsões do Código com relação a isso, né? Em alguns momentos ele, a meu entender, pelo menos, ele extrapola um pouco já essa intenção. Por exemplo, ao exigir que para que a audiência de conciliação não seja designada, o autor manifeste isso na inicial e o réu expressamente requeira a não designação da audiência, né? A simples manifestação de vontade do autor não é suficiente para que a audiência não seja designada. Isso, a meu ver, é um pouco excessivo, porque se uma das partes não quer a audiência, um princípio basilar da composição, da autocomposição, é a vontade livre e consciente. A pessoa tem que ir querendo e disposta a compor sobre o seu direito. Se ela já expressou que não quer, ainda assim, ter que ir para a audiência, a probabilidade de isso ser efetivo é muito reduzida. E sem contar as hipóteses em que não são indicadas mesmo as vias conciliatórias. A gente tem as hipóteses de violência doméstica, né, em que a mulher expressa, não todas abstratamente, mas nos casos em que a mulher expressamente manifesta o seu interesse em não participar de uma sessão de conciliação ou de mediação com seu agressor, ainda assim a jurisprudência já está mitigando isso, mas a literalidade do Código ainda é no sentido de que só a manifestação expressa da outra parte para não marcar audiência. Enfim, e aqui ele incluiu essa previsão dentro dessa política que mesmo foi uma opção legislativa mesmo, de estimular a conciliação. Aquele termo é título executivo extrajudicial já. Essa previsão é uma inovação, não estava no CPC de 73. E assim, pela tendência que a gente vê, enfim, os tribunais expandindo, sejus, vai ser certamente cada vez mais usado na prática e mais abordado em questão de concurso. Então, ficar ligado aí nessa previsão, porque é uma inovação, né? Professora, a pessoa tem a obrigação de, então, ela não pode só o advogado estar presente, né? Não, se o advogado tiver poderes na procuração, tiver poderes para transigir, específicos para transigir, o advogado pode. Sem a presença da testemunha. Da parte. Sim, se tiver poder expresso para transigir, pode sim. Defensoria não pode, sem a parte. Porque nós não temos poderes especiais, né? O nosso poder de representação deriva da lei, né? Não deriva de uma procuração. A parte usuária do serviço da defensoria, quando nos procura, ela não assina uma procuração. Ela assina apenas a declaração de hipossuficiência, enfim. O nosso poder não é feito, não decorre da procuração, decorre da lei. Então nós não temos poderes especiais. Então, nós não temos poderes para transigir sem a parte, para concordar com o pedido sem a parte, para desistir do processo sem a parte, para firmar acordo, né, transigir, enfim, para receber qualquer quantia sem a parte. A gente não tem poder especial para isso, porque o poder decorre da lei e aí são poderes gerais de representação. Entendeu? O defensor não pode participar da audiência de conciliação sem a parte, quer dizer, até pode. Só que ele não vai poder celebrar o acordo, né? Como regra geral. Por isso que essas previsões, assim, sem qualquer exceção, esse rigor do Código com relação às conciliações, especialmente com relação à defensoria, podem trazer algumas complicações, porque no caso da mulher vítima de violência, por exemplo, ela expressou que não quer, que não tem condições. Por mais que a gente peticione no processo, pedindo que a audiência não seja designada, despacha com o juiz, explica a situação. Se o juiz ele for muito literal no código, é claro que, no caso a caso, a gente muito frequentemente consegue dispensar, retirar a audiência da pauta. Mas alguns juízes, ainda muito presos à literalidade, olha, só pode desmarcar se a outra parte disser expressamente, né? E aí a gente não...
o não comparecimento a essa audiência pode acarretar multa, né? Então, veja que grave, né? Assim, a pessoa ela vai ser duplamente castigada, porque ela vai ter que comparecer à audiência ficando face a face com o agressor, no caso da mulher vítima de violência, e ainda assim, se ela não comparecer, ela pode ter fixada uma multa. Dessa decisão do juiz, que ainda assim mantém a audiência, mesmo após o nosso pedido, não cabe agravo, porque não está no rol taxativo do artigo 1015. Então, ou a gente, a solução jurídica mesmo é impetrar o MS mesmo, mandado de segurança, quando ele não dispensa a realização da audiência. Mas aí, no caso a caso, a gente analisa, né? Por enquanto, a gente está brigando para uma solução mais macro mesmo, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem são soluções pontuais no caso concreto. Mesmo, convoca a pessoa, conversa com ela separadamente, verifica. Porque nem todo caso ela realmente não quer participar da audiência. Em alguns casos, ela quer mais realmente pôr fim ao processo quanto antes. Então, nesses casos, mas enfim, estamos fazendo já uma digressão bem grande, né? Voltando. Já está perto do nosso. Vamos falar esses dois e a gente para? O que vocês acham? Tudo certo? Ou dá para mais esses dois? Pronto. Aí o inciso 5º. Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Também aqui é literalidade do código, não tem uma observação específica a fazer. Repetição do dispositivo anterior. O inciso 6º, contrato de seguro de vida em caso de morte. Então, também acho que é bem tranquilo esse inciso, só a observação de que em caso de morte, então, por exemplo, se for seguro de vida e acidentes pessoais, né, muitas vezes ele conjuga as duas hipóteses, né? Aqui o que gera título executivo é realmente essa hipótese específica em caso de morte mesmo. A gente tem ainda outras questões para tratar a respeito do título executivo extrajudicial, mas aí a gente pode continuar depois do intervalo. Tá certo?